Nos últimos anos, a Bíblia nos revela 3 fases ou conjuntos de julgamentos enviados por Deus durante todo o período da tribulação. Essas fases continuam a piorar com o passar do tempo. Embora haja alguma ambiguidade em relação a alguns eventos da tribulação, ainda é bastante fácil ter uma noção de como tudo vai acontecer. Vamos mergulhar e entender o que exatamente as pessoas vão enfrentar durante esse tempo: os 7 selos, as trombetas e as taças. O número 7 é importante na Bíblia, representando conclusão. Por isso é apropriado que o fim de todas as coisas e do mundo, como o conhecemos, tenha usos frequentes do número 7. Há 7 anos de tribulação, o anticristo reinará por 7 anos. E em termos de julgamentos na terra, há 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esse agrupamento do número 7 reforça a ideia de que este é realmente o fim. João é o autor do Apocalipse, escrito após uma revelação dada por Jesus Cristo. Usamos esse livro para determinar o futuro do mundo. A igreja é mencionada nos capítulos 1 a 3, com o arrebatamento da igreja provavelmente ocorrendo em Apocalipse, capítulo 4. Os julgamentos que ocorrem após o arrebatamento constituem a maior parte do livro. O pergaminho mencionado em Apocalipse 5, que só Jesus Cristo tem autoridade para abrir, tem escritos em ambos os lados, mostrando que é um documento pesado com muitos acontecimentos. Também é dito que tem 7 selos, e para abrir o pergaminho completamente e expor todo o conteúdo, cada selo deve ser removido. O primeiro selo revela um cavalo branco. Este primeiro selo começa com o que é conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro é visto neste cavalo com um arco, indo para conquistar, e recebeu uma coroa na cabeça. Muitos acreditam que este é o anticristo, o que faria sentido, pois o cavaleiro do primeiro selo parece imitar diretamente o retorno de Jesus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O anticristo está no lugar de Cristo, então faz sentido que ele faça tudo ao seu alcance para parecer nosso Salvador. Satanás é um impostor invejoso de Deus. O segundo selo revela um cavalo vermelho. Este cavaleiro entra em cena para tirar a paz da terra, recebendo uma grande espada. Isso simboliza a guerra, provavelmente referida por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 7, onde a Bíblia diz que ouviremos de guerras e rumores de guerras. Mas não devemos nos preocupar, pois isso deve acontecer antes do fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. O terceiro selo revela um cavalo preto. Este cavaleiro está segurando uma balança, representando uma grave fome. Nesse período, as coisas custarão uma quantia astronômica de dinheiro, com pessoas gastando o salário de um dia inteiro em comida básica para sobreviver. Isso não é difícil de imaginar, pois mesmo hoje os custos de alimentos estão subindo enquanto o tamanho das porções diminui. Imagine a fome que as pessoas enfrentarão, onde um dia de pagamento será para uma tigela de cereal ou um pão, durará uma semana. Sem dúvida, as pessoas estarão cansadas e miseráveis, não só pela guerra, mas também pela fome. O quarto selo revela um cavalo pálido. A cor aqui traduzida como pálida pode ser pensada como um amarelo ou verde fraco, evocando imagens de carne doente e moribunda. Este cavaleiro é chamado Morte, e o inferno, ou Hades, o segue. Isso representa a grande mortalidade que ocorrerá nesse período. Isso será aterrorizante para as pessoas que estarão vivas e mal conseguirão sobreviver. A morte recebe a autoridade para exterminar 25% da população da Terra com a espada, fome, pestilência e até mesmo animais selvagens. Será uma cena tão horrível que nenhum romance ou filme poderia retratar de maneira tão perturbadora. O quinto selo revela os santos que foram mortos por sua fé em Cristo no céu. Essas pessoas recebem vestes brancas e são instruídas a descansar. Eles são vistos implorando a Deus para vingar suas mortes.
O fato de vermos essas pessoas sugere que muitas pessoas serão salvas durante o período da tribulação. Provavelmente, muitas se arrependerão e confiarão em Deus por várias razões, das quais falaremos em breve. Um fator importante é que toda a morte e o caos ao redor delas humilharão muitos para buscarem o nosso Salvador. O sexto selo revela um grande terremoto e escuridão. O apóstolo João nos conta sobre as coisas incríveis e terríveis que vê em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14. Olhei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol ficou preto como pano de saco. A lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu recuou como um pergaminho quando é enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Os reis da terra, os grandes homens, os homens ricos, os comandantes, os poderosos, todo escravo e homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Um terrível terremoto dividirá a terra, movendo montanhas e ilhas de seus lugares. Esse evento seria suficiente para assustar qualquer um, mas o medo aumentará ainda mais quando as pessoas olharem para o céu e o virem desaparecer, com o sol escurecido e a lua se tornando como sangue. Muitos desses julgamentos do fim dos tempos refletem as pragas vistas em Êxodo. A escuridão aqui tem uma semelhança com a escuridão que pode ser sentida, mencionada na história de Êxodo. As pessoas do sexto selo estarão realmente sentindo a escuridão que enche a terra. Todos os vivos estarão aterrorizados a ponto de se esconderem nas rochas, implorando por cobertura e proteção dos olhos de Jesus Cristo. Entre o sexto e o sétimo selo, descobrimos que em Apocalipse capítulo 7, dois eventos significativos acontecem. Primeiro, vemos 144 mil homens dos filhos de Israel sendo selados. Esses israelitas nasceram de novo e são descritos como servos de Deus. Acredito que esses 144 mil homens pregarão o Evangelho e serão um testemunho para aqueles que ainda estão vivos na terra. No mesmo capítulo, imediatamente após vermos o selamento dos 144 mil homens, vemos uma grande multidão chegando ao céu. Esse é o segundo evento significativo. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10 diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestida com vestes brancas e com ramos de palma nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O número de pessoas chegando ao céu é tão grande que ninguém pode contar. Aqui é um bom momento para falar sobre a salvação durante a tribulação. Embora muitas pessoas obviamente morrerão durante esses 7 anos, as Escrituras também nos dizem que muitos serão salvos. Existem vários fatores que contribuem para isso. Um deles é a pregação dos 144 mil filhos de Israel. Outra razão é que a destruição ao redor deles os humilhou a um ponto de arrependimento. Além disso, acredito que aqueles que lerem a palavra de Deus ou lembrarem dos cristãos que influenciaram suas vidas serão impactados. Mesmo que o anticristo esteja no poder e tente eliminar os cristãos, acredito que a palavra de Deus ainda estará disponível, mesmo que em fragmentos, proporcionando esperança e as boas novas de redenção por meio de Jesus Cristo. Outro fator é a presença das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse, capítulo 11. Elas desempenharão um papel significativo na conversão das pessoas durante a tribulação.
elas serão martirizadas, o que causará comemoração entre aqueles que ainda estão vivos, mas sua alegria será interrompida quando as duas testemunhas forem ressuscitadas por Deus. O sétimo selo revela silêncio no céu por meia hora. Tudo fica quieto. Isso pode não parecer severo, mas é a calma antes da tempestade. Este é o selo final que inaugura a segunda fase do julgamento de Deus. O silêncio é um tempo de lembrança diante de Deus das orações de seus santos amados. Deus se lembra de cada lágrima e oração de todo santo que já andou na terra. Todas as dores, lutas e memórias dolorosas são lembradas por Deus, que um dia fará tudo certo. Relâmpagos, trovões e outro terremoto ocorrem quando os selos são retirados e as trombetas começam. Agora seguimos para os julgamentos das trombetas. Trombeta número 1. O que pode ser pior que granizo? Granizo em chamas. E pior que granizo em chamas, granizo misturado com fogo e sangue. Isso é exatamente o que acontece com a primeira trombeta, causando a destruição de 1/3 da terra pelo fogo. Trombeta número 2. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, o segundo anjo toca sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. Isso resulta em 1/3 do mar se transformando em sangue. Alguns acreditam que isso pode ser um vulcão arrancado da terra e lançado no oceano, causando não só vapor, mas também uma transformação sobrenatural que torna o mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Trombeta número 3. Uma grande estrela em chamas, que muitos acreditam ser um asteroide, cai do céu sobre 1/3 dos rios e nascentes de água potável. Essa estrela é chamada de absinto, e muitas pessoas morrem ao beber a água que se torna amarga. Trombeta número 4. Semelhante ao sexto selo, esta trombeta traz ainda mais escuridão. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, reduzindo a luz do dia e da noite em 33%. A escuridão aumenta literalmente e metaforicamente. Trombeta número 5. Esta trombeta faz uma estrela cair do céu, que muitos acreditam ser um demônio, ou até mesmo Satanás. Ele recebe a chave para o abismo e abre um portal para o inferno, de onde sai fumaça e gafanhotos piores do que os vistos no Êxodo. Esses gafanhotos prejudicam todas as plantas e qualquer pessoa que não tem o selo de Deus, atormentando-os por 5 meses, com uma dor semelhante à picada de um escorpião. Eles não podem matar ninguém, apenas torturar, e durante esses dias as pessoas desejarão morrer, mas não conseguirão. Trombeta número 6. 4 anjos presos no rio Eufrates são liberados. Esses demônios lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, cujos cavalos expelem fogo, enxofre e fumaça. 1/3 da população é morta. Apesar dos eventos horríveis, o restante da humanidade não se arrepende de suas más ações, continuando a adorar demônios e ídolos, cometendo assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais e roubos. Trombeta número 7. O templo de Deus no céu se abre, seguido por relâmpagos, granizo e um terremoto. Isso prepara o cenário para a última fase do julgamento de Deus, as 7 taças de sua ira. Taça número 1. Quando esta taça é derramada, todos que possuem a marca da besta sofrem com feridas dolorosas e úlceras. Taça número 2. Esta taça é derramada no mar, transformando-o em sangue. Toda a vida marinha morre. Taça número 3. Derramada nos rios e nascentes, transformando toda a água doce em sangue. O anjo que derrama esta taça declara que é um julgamento justo por terem derramado o sangue dos santos e profetas. Taça número 4. Derramada sobre o sol, intensificando seu calor e causando queimaduras nas pessoas que continuam a blasfemar contra Deus sem arrependimento. Taça número 5. Derramada sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em escuridão. As pessoas mordem suas línguas de dor, agravada pela escuridão.
Taça número 6. O rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Demônios realizam sinais e milagres, reunindo exércitos para a batalha final contra o Senhor. Taça número 7. Derramada no ar, acompanhada de uma voz alta proclamando: está feito. O maior terremoto já visto ocorre, dividindo Jerusalém em 3 partes e destruindo cidades, ilhas e montanhas. Granizo pesando cerca de 45 quilos cai sobre as pessoas, que continuam a blasfemar contra Deus. O retorno de Jesus. Após todos esses julgamentos, Jesus retorna para estabelecer justiça e reinar com seus santos por 1000 anos. Satanás é preso para sempre, e os santos vivem com Cristo no novo céu e nova terra, onde não há pecado, tristeza ou dor. Se você não é salvo, pode garantir sua salvação hoje, admitindo seus pecados a Cristo e pedindo-lhe para ser seu Salvador. Para os cristãos, que este seja um lembrete para alcançar os perdidos, pois todos esses eventos podem acontecer a qualquer momento.